Esse artigo ele teve o objetivo de avaliar o resultado funcional subjetivo da artroplastia total de quadril em pacientes que realizaram hidroterapia 6 meses após a alta. Por que subjetivo? Porque foi usado um questionário chamado WOMAC, que é um questionário validado na literatura científica e que avalia o estado funcional dos pacientes com osteoartrose, tanto de quadril quanto de joelho. É um questionário fácil de preencher, leva só 5 minutos e contém 24 questões que visam áreas da dor, da rigidez e função física. Esse questionário foi preenchido 3 vezes durante o estudo, na admissão, na alta, né? No final dos programas de reabilitação, os pacientes receberam alta e todos foram para casa, e 6 meses depois da reabilitação. Esse trabalho comparou 2 grupos, o primeiro com 33 idosos que fizeram a cirurgia. A reabilitação foi feita na terra, né? Não fizeram hidroterapia. A duração da reabilitação foi de 40 minutos, aí fizeram 20 minutos também de movimento articular passivo e uma massagem neutra na cicatriz do quadril por 20 minutos. O segundo grupo foram 31 idosos, a duração da sessão é a mesma, né, 40 minutos, e eles fizeram hidroterapia. E a frequência foi 6 vezes por semana, por 3 semanas. Os resultados foram mostrados em 3 gráficos. O gráfico da dor, da rigidez e da função física. Podemos ver aqui no gráfico da dor, por exemplo, vamos pegar um de exemplo aqui, que na admissão, os 2 grupos, tanto o que fez a hidroterapia quanto o outro que fez a terapia terrestre, eles tinham uma percepção de dor bem parecidas. Com o passar do tempo, aqui na alta, por exemplo, ocorreu uma redução ainda maior nos 2 grupos. E 6 meses após a reabilitação, né, foi pedido para esses sujeitos preencherem um outro questionário e verificou-se ainda que houve mais uma redução depois desses 6 meses, tá? E isso aconteceu tanto com relação à dor, quanto com relação à rigidez e também no comprometimento da função. O estudo sugere, né, que o grupo que treinou com hidroterapia teve uma percepção muito menor de dor, de rigidez e de comprometimento de função do que o grupo que fez a reabilitação sem hidroterapia. Os autores concluíram que a hidroterapia é recomendada após a artroplastia total do quadril em uma população de idosos. Esse artigo teve o objetivo de avaliar um programa de reabilitação com exercícios na água em pacientes com osteoartrose, antes e depois da substituição total do quadril. Os exercícios foram realizados todos os dias, por 20 dias, incluindo os finais de semana, e a duração de cada sessão foi de 30 minutos. Esse trabalho foi feito com 192 pacientes, sendo 136 mulheres e 56 homens, e as idades variaram entre 48 e 82 anos. Os grupos foram divididos em 6, 2 que fizeram artroplastia, sendo que um fez hidroterapia e o outro não fez. 2 grupos com osteoartrose, esses grupos não fizeram artroplastia, né? Fizeram reabilitação também, um com hidroterapia e o outro sem. E tivemos 2 grupos controles, um controle que fez
artroplastia e o outro controle com osteoartrose. Esse é o primeiro gráfico do resultado, que mostra a intensidade da dor. Aqui eles usaram a escala analógica visual da dor. E eu coloquei uma legenda dos grupos para a gente identificar melhor os grupos aqui. Bom, os autores analisaram grupo a grupo, individualmente, né, mostrando antes da reabilitação, aqui em azul claro, e depois da reabilitação, né? E aí, nessa análise, eles verificaram que houve diferença significativa em todos os grupos, ou seja, todos os grupos que fizeram reabilitação, seja por terra ou por água, tiveram uma redução substancial da intensidade da dor, né? Exceto aqui os grupos controle, se bem que o grupo 5, que foi o grupo controle da artroplastia, apresentou um resultado significativo, mas bem menor do que os outros grupos. E o grupo controle osteoartrose não apresentou, né, nenhum resultado significativo. Bom, os autores, eles afirmaram, né, que os grupos que fizeram a reabilitação na água tiveram melhores resultados do que os outros, né, que seria o grupo 1 e o grupo 3. Mas como eles acharam isso, né? Porque aqui no gráfico a gente não consegue ver com a análise estatística, já que eles analisaram grupo a grupo, separadamente. Bom, se vocês observarem lá no artigo, próximo ao gráfico, tem um valor de Z que eles calcularam de cada grupo. E por aquele valor de Z, eles concluíram que esses grupos que fizeram hidroterapia tiveram um resultado melhor, né, na intensidade da dor do que os outros grupos. Olhando aqui visualmente o gráfico, a gente pode observar que essa barra azul clara, por exemplo, aqui do grupo 1, e comparando com essa barra azul escura, você vê que tem um espaço grande aqui, como que eu posso dizer, no nível delas, né? Elas estão mais distantes. Assim como aqui no grupo 3, né? A barra azul clara está muito mais alta do que a barra azul escura. Se a gente olhar o grupo controle da osteoartrose, que não apresentou diferença nenhuma, eles estão praticamente no mesmo nível, né? Então, visualmente, a gente pode perceber realmente uma diferença, né? Que antes tinha como que eu posso falar? Eles tinham uma percepção da dor muito maior do que depois da reabilitação, tanto aqui no grupo 1 quanto no grupo 3. Mas nós não vamos falar de estatística no nosso trabalho, né? A gente não vai falar em Z, em nada disso. Vai simplesmente dizer que ocorreu uma maior redução na intensidade da dor nos pacientes que se exercitaram na água. Mesmo porque, né, a gente, para falar de estatística e demonstrar tudo isso, né, eu acho que não é o caso. Eu acho que o professor não está querendo isso, né? Ele quer falar de artroplastia, de hidroterapia, né? A gente não precisa entrar num detalhe tão profundo, né? Basta mostrar o resultado e dizer para o pessoal, né, o que se conseguiu aqui com esse resultado, o que aconteceu, né, e a conclusão disso.
Esse gráfico, eles também analisaram a intensidade da dor, só que com outra ferramenta, né? Aqui foi usado o questionário Lightning modificado. E aí usaram o mesmo critério, né? Analisaram o antes e o depois de cada grupo. Aqui a gente vê diferenças significativas nos 4 grupos analisados, né? Exceto os grupos controles, que não tiveram diferença significativa. Aqui no grupo 4, a diferença foi um pouquinho menor, embora significativa também, né? E aqui eles verificaram, então, nesse gráfico, que houve uma redução substancial da intensidade da dor, e principalmente nos pacientes que se exercitaram na água, ou seja, o grupo 1 e o grupo 3, usando aquele mesmo critério que eu falei do Z, tá bom? Aqui eles mostraram o resultado com relação aos medicamentos, aos analgésicos que os pacientes disseram que tomaram antes e depois da reabilitação. Então, os resultados foram bem parecidos, né, com os anteriores, ou seja, o grupo que fez hidroterapia, o 1 e o 3, eles reduziram mais a quantidade do uso de analgésicos, tá? Embora todos os grupos, exceto os grupos controle, né, tiveram diferenças significativas nesse item, tá? Em uma parte do artigo, os autores citaram lá que ocorreu aumento na força nos músculos extensores da articulação do quadril e abdutores, né? E também ocorreu aumento na amplitude de movimento, mas eles não mostraram resultado disso. O que eles mostraram foi o efeito da força com relação ao tipo de prótese. E quando o gráfico foi feito, que é esse aqui que a gente está vendo, não ocorreu diferença significativa em nenhum dos grupos, né? Então, eu não mostrei o gráfico da amplitude de movimento, que é muito parecido com esse de força. Então, o estudo concluiu que a reabilitação com hidroterapia diminuiu a dor tanto no grupo artroplastia quanto no grupo osteoartrose. Em segundo lugar, a reabilitação com a hidroterapia reduziu o uso de analgésicos, também nesses 2 grupos. E eles sugeriram que há um aumento na força e na amplitude de movimento, mas quando verificaram o efeito desses parâmetros em relação ao tipo de prótese, não ocorreram diferenças significativas.